Olá, queridos, graça e paz, uma boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo a este canal. Mais uma quarta-feira estou aqui para compartilhar com você uma palavra e sermos edificados, amém? E hoje eu quero falar sobre destruindo as fortalezas dos traumas. Sim, vou falar como os traumas nos afetam, como os traumas nos paralisam, e como nós devemos destruir essas fortalezas que se levantam na nossa vida, na nossa mente, como sermos curados, para que possamos cumprir na plenitude tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero começar com um texto da palavra do Senhor que diz em João 8,36: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus conquistou para mim e para você a liberdade na cruz do Calvário. Ele nos libertou dos nossos traumas, das nossas mazelas, e nós precisamos receber, tomar posse daquilo que Ele já conquistou para mim e para você, para que nós possamos romper e conquistar, avançar e cumprirmos tudo aquilo que Ele desenhou para mim e para você. Amém? Todos nós, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós passamos por momentos difíceis, passamos por traumas, passamos por desafios tão difíceis que geraram marcas na nossa alma, geraram marcas nas nossas lembranças, né? Às vezes abuso físico, abuso emocional, enfim, uma perda muito repentina, aonde aquilo nos marcou e gerou traumas na nossa vida. E nós precisamos permitir que o Senhor, Ele trate dessas feridas para que nós possamos, então, romper com tudo isso. O maior interessado com que nós continuemos com esses traumas, essas fortalezas na nossa alma, na nossa mente, é o nosso inimigo, é Satanás. Porque enquanto nós estamos paralisados, presos muitas vezes a traumas que vivemos, o inimigo ele está conquistando território, sim, territórios onde eu e você deveríamos estar alcançando, conquistando. O inimigo está lá, fazendo a parte dele. E nós estamos muitas vezes paralisados nas nossas prisões internas, e nós precisamos permitir que Jesus nos liberte de todas essas prisões, essas amarras, para que nós possamos então conquistar no reino natural e no reino espiritual. A palavra do Senhor diz que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, e eles estão interligados, e tudo que um sofre, o outro também reflete esse sofrimento, ele reflete de alguma forma. Então, pessoas que às vezes estão com algo no seu corpo físico, reflete na sua alma. E também pessoas que viveram traumas na sua alma, refletem no corpo físico. Como muitas vezes uma depressão, uma angústia, ele reflete com dores no corpo, enfermidades. Então nós estamos interligados, corpo, alma e espírito. Então aquilo que a nossa alma sofreu, nós muitas vezes refletimos na nossa maneira de tratar as coisas, muitas vezes nos nossos relacionamentos, tanto com Deus como com as pessoas. Então eu tenho exemplo por mim mesmo, por comparações que eu fazia, que eu me comparava na minha infância, né, onde eu tinha mais dificuldade na escola, né, o meu irmão era uma pessoa, né, bem mais, vamos dizer, mais inteligente, então ele tinha uma facilidade nos estudos, e eu tinha mais dificuldade, eu tinha que estudar bem mais. Então tudo isso marcou de certa forma na infância. Parece algo tão simples que acontece com muitas pessoas, mas isso começou a gerar dentro de mim uma timidez, né? Uma introversão, embora eu tenha um temperamento um pouco mais introvertido, né? Sou um pouco mais melancólica,
mas era algo excessivo, onde limitava o meu relacionamento com as pessoas, limitava o meu relacionamento com Deus. Eu não tinha uma perspectiva com relação ao chamado de Deus na minha vida. Então, todas essas coisas, elas acabavam me impedindo de avançar. Então, são essas coisas que estão paralisando muitas vezes as nossas vidas e nós não podemos permitir. Nós precisamos identificar onde está os nossos traumas, onde estão, né, aquilo que nos feriu, que nos magoou, que hoje traz essas limitações. Então, isso ele precisa ser identificado, porque todo trauma, tudo aquilo que marcou a nossa alma, ele gera comportamentos limitadores. Então, por exemplo, eu não me via falando em público, eu não me via falando para um grupo de pessoas, né, muito insegura, né, completamente insegura. Então, tudo isso foram comportamentos limitadores que estava limitando, né, a minha vida, o meu chamado, a minha perspectiva, os meus sonhos estavam sendo frustrados e adiados por comportamentos limitadores, frutos da minha alma, né? Frutos daquilo que eu vivi, que eu pensei. Isso eram fortalezas levantadas através de traumas. E as fortalezas são concepções erradas que nós temos, que nós vivemos, né, são algumas concepções que nós temos que são erradas. Isso são fortalezas na nossa mente, elas se levantam na nossa mente e são alimentadas por nós e pelo nosso inimigo também. Porque o inimigo, ele sabe aonde são os nossos pontos fracos e ali ele vai investir, porque para ele há um interesse de nos paralisar, há interesse de que nós não venhamos a avançar, não venhamos a nos identificar como filhos de Deus, como não identificar o nosso chamado e assim estamos parados. Não estamos avançando e conquistando, e assim o nosso inimigo ocupa mais território. E nós temos um exemplo, que é o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi alguém que nasceu, né, num tempo muito conturbado, né, onde Faraó tinha mandado matar todas as crianças para que ele fosse morto. Mas naquele tempo, né, a mãe dele olhou para ele e disse que, né, admirou ele, admirou a sua beleza, admirou, né, achou graça aos seus olhos. Por quê? Porque ele era alguém escolhido por Deus para ser um libertador. Ele achou graça aos olhos da mãe, mas primeiro aos olhos de Deus. E Deus protegeu ele. Mas ele, em determinado momento, onde ele foi chamado por Deus para realmente exercer ali o seu chamado, né, onde Deus levantou ele para ser o libertador do povo, Moisés, perdão, Moisés, ele colocou muitos argumentos. Moisés disse: eu não falo bem, como o Faraó vai acreditar em mim? Eu sou pesado de língua, escolhe outro. Então Moisés estava demonstrando uma limitação. E por que isso? Mas se nós formos analisar, Moisés, ele foi criado com a sua mãe biológica até os 3 anos de idade. E após esse período, ele foi, né, entregue a ser criado no palácio, no Egito. Uma cultura, enfim, costumes diferentes do que o povo hebreu, onde ele vivia, que era a sua mãe biológica. E uma criança de 3 anos de idade, ela não tem a concepção na sua mente daquilo que está acontecendo. Ele foi entregue para alguém. Ele foi entregue para uma pessoa que talvez ele pouco conhecia, costumes diferentes. E Moisés, quando ele foi chamado, ele demonstra esse trauma da sua infância, talvez um sentimento de rejeição para uma criança de 3 anos de idade. Então ali estava uma limitação, ali estava um trauma, ali estavam concepções de que ele não seria aceito, ele não seria ouvido, ele seria rejeitado. Então você entende como isso afeta por inteiro a nossa vida? Não afeta somente a mim, afeta aquilo que está à minha volta. Porque o chamado de Deus para as nossas vidas, ele não está falando só de mim e da minha casa, ele está falando de pessoas, de território, pessoas que eu vou alcançar. Porque o chamado, ele alcança pessoas, ele alcança territórios, alcança vidas.
E há pessoas agora esperando a tua manifestação. Há pessoas agora esperando que você desenvolva o seu chamado para ser alcançado por você. Por isso nós precisamos permitir com que Deus trate as nossas feridas e não somente de uma maneira superficial. Todas as vezes que nós lembramos de algo que aconteceu e aquilo nos dói, significa que ele não foi tratado. Ele foi somente ali, né? Criou uma casquinha, mas quando mexe, ainda há ferida por debaixo. E o Senhor, Ele quer nos curar completamente para que nós venhamos a exercer a vida, né, o nosso chamado e a viver a vida abundante que Ele sonhou para mim e para você. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos é compreender que nós precisamos crer que Deus, Ele pode nos curar e Ele quer nos curar. E segundo, reconhecer que Deus pode fazer isso, que Ele quer fazer isso. Reconhecer a raiz, aonde está, onde foi gerado. E através de uma oração, ser quebrado todo esse jugo, tudo isso que pesa sobre a sua vida, toda essa fortaleza, essa prisão que foi criada, para que você viva uma vida livre, para viver tudo que o Senhor sonhou para você, na plenitude. Então precisamos destruir toda essa concepção, essas limitações da nossa alma, da nossa vida, que nos paralisam, frutos de lembranças e vivências que tivemos no nosso passado. Eu já presenciei muitas vezes pessoas no momento de ministração de cura interior, o Senhor fazê-la lembrar de um dia na sua infância onde ela não havia mais lembrado, mas o Senhor trouxe a memória porque aquele dia havia um trauma, aquele dia aconteceu algo na sua vida que marcou, aquele dia foi marcado negativamente e gerou uma limitação, um trauma, gerou uma fortaleza que precisa ser quebrada e removida para que a vida de Deus possa fluir em você e através de você, porque Deus quer usar a sua vida. Muitas vezes naquilo que nós fomos curados, naquilo que nós vencemos, é ali que o Senhor vai nos usar para curar outras pessoas, para alcançar outras vidas. Amém, queridos? Então que você receba essa palavra e que você decida que nenhum trauma mais, que nenhuma fortaleza que se levantou na sua vida em algum determinado momento, isso vai prevalecer. Você tem que querer e crer que o Senhor vai te libertar, que o Senhor vai curar e que vai acontecer algo novo na sua vida e você vai romper com tudo aquilo que te limita. Amém? Vamos orar nesse momento e eu te peço que você, se você puder, coloque a mão na altura do seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um agora na tua presença, Senhor. Tu conheces, Pai, a vida de cada um, Senhor, desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, Pai, tu conhece todos os seus dias. E eu te peço, Senhor, visita a cada um agora, Senhor, e traz a lembrança tudo aquilo, Deus, que feriu, que magoou, que gerou traumas, que se levantou fortalezas para que essa pessoa não rompesse, para que paralisasse, para que ficasse preso naqueles traumas. Senhor, eu oro agora, Pai, no nome de Jesus, traz a lembrança, Pai, não mais para causar dor, mas agora, Senhor, para ser curado, para ser completamente restaurado. Senhor, que o teu óleo, o teu bálsamo, Senhor, venha, Senhor, sobre o coração e sobre a mente de cada um, Senhor. A mente, Senhor, onde se levanta essas fortalezas na mente, Senhor. Unge, Senhor, coloque a mão na sua cabeça, Senhor, unge agora, Pai, a mente de cada um, Senhor. Unge, Senhor, os seus pensamentos. Remove, Senhor, toda fortaleza. Em nome de Jesus agora, eu repreendo tudo aquilo que Satanás tem colocado de mentiras na sua mente. Toda obra maligna na mente que seja agora destruída.
toda fortaleza espiritual na mente caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, vem com tua cura, Senhor. Senhor, envolve cada um, Senhor, com a tua doce presença, Pai, e venha gerando, Senhor, restauração nas lembranças, Pai, que aquilo que feriu hoje, Senhor, já não causa mais dor, Pai. Que as lembranças, Senhor, hoje, Senhor, já não gerem mais dor, Pai. Eu oro, Pai, alcança cada um, Pai, e derrama da tua bênção, Pai. E eu profetizo em nome de Jesus que alcançarão, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor os gerou. Senhor, que possam romper com as limitações que Satanás tem colocado, pelas limitações da própria alma e dos pensamentos, que se rompam agora, pelo poder do nome de Jesus, fortalezas sendo rompidas, fortalezas sendo destruídas pelo poder do nome de Jesus, e que se levante, Senhor, libertadores, que se levantem aqueles, Pai, que se moverão debaixo da tua unção, Senhor, para fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que você receba essa palavra, essa oração, em nome de Jesus, e não permita que nada mais te paralise. Glórias a Deus, se essa palavra abençoou a sua vida, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, acione o sininho ali das notificações. Toda quarta-feira eu estou aqui compartilhando uma palavra com você. E compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam também romper em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa.